Vivemos em um tempo de grande angústia e sofrimento, um tempo de terror e falta de paz, um tempo de ameaças de morte. Tudo isso porque a humanidade esqueceu-se de Deus. Vou pelo tempo como um vento em uma direção. Se for preciso ajudar, estenderei minha mão. Até mesmo os que na guerra combatendo estão, com seus pássaros de aço derramando sangue pelo chão. Oh meu Deus, o que não consegui ainda entender, o que essa gente nesta terra não quer compreender, que todos são irmãos, pra que matar se a vida nos pode dar? É bem melhor se dar, melhor viver para sobreviver e amar. O meu pensamento, nada eu consigo entender, porque em troca de riquezas foram vidas pra morrerem. Meu Deus, até que ponto esta gente quer chegar? Pra que matar se a vida nos pode dar? Pra que se tudo só pertence a ti, meu Deus, Jeová? O meu pensamento, nada eu consigo entender, porque em troca de riquezas foram vidas pra morrerem. Meu Deus, até que ponto esta gente quer chegar? Pra que matar se a vida nos pode dar? Pra que se tudo só pertence a ti, meu Deus, Jeová? Pra que se tudo só pertence a ti, Jeová? Meu Deus, que haja paz entre os homens. Falaremos sobre as contradições da vida humana. Machado de Assis, em um conto intitulado A Igreja do Diabo, faz referência a um manuscrito beneditino que diz que, em um certo dia, o diabo resolveu fundar uma igreja. O diabo reconhecia que, apesar de seu relativo sucesso entre os seres humanos, sentia-se humilhado, estava cansado de sua desorganização e de seu papel avulso na humanidade, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Assim pensando, achou que, a exemplo de Deus, também podia ter a sua igreja organizada. Pensando assim, o diabo resolveu ir ao céu comunicar a sua brilhante ideia a Deus. Chegando ao céu, o diabo comunicou a notícia e desceu à terra a fim de iniciar a pregação de seu estranho evangelho. Uma vez na terra, segundo o manuscrito beneditino, o diabo começou seu ministério chamando discípulos e prometendo as delícias deste mundo, todas as glórias e todos os deleites mais íntimos. Ensinou que a avareza era a mãe da economia, que a fraude era o braço esquerdo do homem, que a inveja era a virtude preciosa. Combateu o perdão das injúrias e afirmou que a calúnia devia ser praticada, de preferência, mediante retribuição. Desestimulou a solidariedade humana e disse que amar ao próximo somente quando se tratasse de amar as mulheres alheias.
Naturalmente que esse tipo de evangelho fez a igreja do diabo crescer rapidamente. Tornou-se uma igreja forte e suas doutrinas foram conhecidas no mundo inteiro com grande número de adeptos. Passados longos anos, porém, diz o manuscrito beneditino, o diabo descobriu um fato novo. Muitos dos seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes, demonstrando ao mesmo tempo compromisso com a Igreja de Deus e com a sua igreja, Igreja do Diabo. Trêmulo de raiva, o diabo voou novamente ao céu para tentar novo diálogo com Deus sobre as causas de tão estranho fenômeno. Está aqui narrado de maneira irônica por Machado de Assis um dos momentos da contradição humana. Esta tem sido uma realidade que tem empobrecido moral e espiritualmente as gerações ao longo da história da humanidade. Quem já leu Dostoiévski e Nietzsche deve ter chegado à conclusão de que nossa vida sentimental e ideológica é feita de contrastes e ambivalências. A psicanálise nos tem mostrado que a personalidade dos indivíduos está em constante luta com as exigências do consciente e do inconsciente. Antes, porém, que Dostoiévski e Nietzsche chegassem a essa conclusão, o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Romanos, já destacava estas verdades quando escreveu: porque, ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero fazer, esse faço. Evidentemente que não se trata aqui de querer justificar a contradição humana, como também não desejou o apóstolo São Paulo. Mas o que se espera é que, apesar de nossa inclinação para o mal, nos esforcemos para que haja equilíbrio em nossas palavras de compromisso e nossos atos, a fim de que não caiamos em contradições. A palavra, por exemplo, tem perdido a grande riqueza moral de outros tempos. Nossa civilização se caracteriza pela descrença, pela desconfiança. Ninguém acredita mais em ninguém, a não ser com documentos assinados, com bens penhorados e, assim mesmo, ainda com certa desconfiança em muitos casos. Tais exigências no passado significariam o rompimento das relações de amizade, porque a palavra tinha grande força moral quando empenhada. Do ponto de vista religioso e espiritual, é evidente que são muitos os fiéis hipócritas, formais, que enchem os templos aos domingos à busca de quitação de seus pecados diante de Deus. Isto fazem a fim de terem a garantia de que entrarão no céu. Temos percebido que tem havido um divórcio entre a fé que se confessa aos domingos nos templos e a prática total da vida nos demais dias da semana. A própria religião está desfigurada. Isto porque muitos religiosos apenas usam a religião para esconder suas mazelas ou como pretexto para tirar algum tipo de proveito na sociedade. Por isso que tem se tornado comum encontrarmos muitos religiosos com um comportamento para os domingos dentro dos templos e outro para os demais dias de trabalho. Também tem sido possível encontrarmos a catalogação de coisas que não podem ser feitas às claras, mas que são praticadas às escondidas. Princípios que valem para os outros, mas que nunca são aplicados à própria vida. A pequena história sobre a Igreja do Diabo, narrada ironicamente por Machado de Assis, é um desafio à nossa reflexão. Como cristãos, é tempo de reconhecermos o risco de tentar ser fiéis à Igreja de Deus e ao mesmo tempo à Igreja do Diabo. Porque, como diz o texto bíblico, um escravo não pode servir dois donos ao mesmo tempo, pois detestará um e gostará do outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Assim também, como cristãos, não podemos servir a dois senhores, a dois ou mais deuses, ao amor e ao ódio, ao bem e ao mal. Pois quanto menos hipócritas e contraditórios em maneira de ser e agir, mais em paz com nossa consciência, com o nosso próximo e com o próprio Deus. Não se pode
matar, a semente germina, ela não morrerá, nem se perde no chão. Se alguém a pisar, destruindo o jardim, ela renascerá. A semente é assim. Uma semente não morre jamais, será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurgir nos céus. A semente é fiel ao processo de Deus, cresce em direção ao céu, a planta que nasceu, e depois os botões que se abrem em flor, mas serão os frutos bons como essência de amor.